Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 13 até o 22. Você vai acompanhar comigo a palavra do Senhor e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, ou escribas, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas chamar pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, soberano e eterno, é no nome do teu Filho que eu oro, grato por tua palavra inspirada e autoritativa. Que ela hoje encontre um solo fértil no nosso coração e produza frutos para a glória do seu nome. Revela-nos a tua vontade, que ela nos exorte, nos ensine, para que a gente possa viver uma nova vida para a glória do teu nome, diante de ti e diante dessa sociedade perdida, que nós possamos ser testemunhas vivas de quem tu és. É assim que oramos, para a glória do teu nome. Amém. Eu sou uma pessoa que adoro filmes, e sou daquele tipo que vara a madrugada assistindo mais um episódio da série, porque eu não tenho domínio próprio para essas coisas. Confesso o meu pecado para vocês. Eu olho para a Thaís e falo para ela assim: só mais um, e a gente vai dormir. E de repente a gente olha pela janela da sala e a gente vê o sol amanhecendo. Eu digo eu, sabe, irmãos? Porque, na verdade, ela me deixa. Em algum momento ela já entrou no sono profundo. E eu vejo o sol amanhecendo e eu fico com aquele sentimento de culpa. E aí me perguntando: puxa vida, eu vou ter que trabalhar hoje, quantas responsabilidades. Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu sou um viciado em filmes. E tem um filme muito interessante que você deve assistir se não assistiu, que se chama Matrix. Matrix é um filme que revela para nós, apresenta para nós um universo em que a realidade, como as pessoas conhecem, é apenas uma simulação. Basicamente, o que Matrix mostra para nós é que essa vida que a gente vive aqui todos os dias não é real. Ela é uma simulação. Em algum lugar que nós não sabemos onde, está lá o nosso corpo conectado a uma máquina, e essa máquina está criando essas simulações de realidade falsas, fingidas para nós, que nós acreditamos que são verdadeiras e que são reais.
E tudo isso é feito para controlar a humanidade. Porque aquilo que é real, de fato, é muito cruel. E então, um grupo entendeu que as pessoas não estavam preparadas para aquilo. O protagonista dessa história, o personagem principal, ele se chama Neo. E Neo, ele é acordado por um homem chamado Morpheus, um líder de uma rebelião que está interessado em acabar com esse sistema e trazer a verdade às pessoas, revelar a verdade a elas, por mais difícil e por mais dura que ela seja, por mais cruel que ela seja. Neo é acordado para essa verdade. E ele é chamado a romper com esse sistema, enfrentar esse poder opressor e viver essa realidade dura e cruel. E em uma das cenas mais interessantes do filme, que marcam muito, é que Morpheus chega até Neo e diz o seguinte: eu vou dar 2 escolhas para você, Neo. 2 escolhas para que você possa decidir. São 2 pílulas. Uma pílula azul e uma pílula vermelha. Você vai escolher qual é a pílula que você quer tomar. A pílula azul, se você decidir tomá-la, a história que eu quero mostrar para você, a verdade que eu quero que você conheça, ela acaba. Você vai acordar na sua cama e você vai continuar acreditando nessa falsa ilusão do jeito que você quiser. Você vai viver a vida acreditando nessa falsa realidade. Mas se você tomar a pílula vermelha, então você ficará no país das maravilhas e eu vou te mostrar até onde vai essa toca do coelho. O que ele estava querendo dizer para Neo é que a pílula vermelha é a escolha pela verdade. Tomar a pílula vermelha era descobrir uma verdade que não iria confortá-lo, mas iria confrontá-lo. Tomar a pílula vermelha não era a ideia de que Neo estaria numa posição agradável. Não reforçaria para ele o mundo como ele estava acostumado a ver, pelas lentes que ele estava acostumado a ver, do jeito que era, mas desmontaria a ilusão que ele vivia. A partir dali, se Neo tomasse aquela pílula vermelha, ele nunca mais seria o mesmo. Ele seria outra pessoa. Seu sistema de crenças, de valores, sua identidade, sua realidade, a sua volta, a forma como ele enxergaria o mundo, tudo seria afetado. Todas as coisas seriam subvertidas. Todas elas seriam transformadas. Seu mundo viraria de cabeça para baixo. E o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com Marcos capítulo 2 que nós lemos? Assim também é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é essa pílula vermelha. Jesus, ele não veio para confirmar para nós as nossas suposições religiosas, nem para encaixar em nós, no nosso sistema social vigente, aquilo que a gente pensa e acha e acredita sobre o que é ser cristão e a forma como a gente vive o nosso cristianismo. Não, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não oferece para nós uma pílula azul, que é um consolo barato para que a gente continue acreditando que a gente pode viver a nossa vida da forma como a gente quer, apenas com um selo de cristão sobre nós. Não. O que o Evangelho nos oferece é uma pílula vermelha. Essa mesma que eu estou dizendo para vocês que Neo era convidado a tomar. Uma pílula que nos revela a verdade viva, que transforma a forma como a gente vive, que muda a forma como a gente enxerga o mundo, que transforma o nosso sistema de crenças, de valores, a nossa identidade e a realidade à nossa volta, quando nós entendemos e olhamos o mundo a partir das lentes do Evangelho. O Evangelho, ele é subversivo, porque ele revela que o problema não está só aí fora no mundo.
O problema do mundo não só é esse que nós vimos aqui nesse vídeo, quando falamos sobre o dia 18 de maio e o Dia Nacional da Luta contra o Abuso Sexual Infantil. Não. Você quer um dado alarmante? Um dado alarmante é que, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, o último que teve em 2024, existe mais de 76 mil casos registrados, fora aqueles que não são subnotificados, de abusos sexuais com mulheres e vulneráveis. E desses 76 mil casos, 76% deles são com relação a crianças e adolescentes. Mas o problema não está só aí fora no mundo. Não. O Evangelho mostra para mim e para você que o problema também está em nós. O problema também sou eu e você. E que a única saída que eu e você temos não é continuarmos vivendo esse cristianismo mediano, meia boca, morno, que acha que é suficiente para viver uma vida cristã de acordo com as suas preferências. Não. A única saída é entender que o Evangelho é essa pílula vermelha que nos chama para uma nova vida. Uma vida completamente nova. O Evangelho de Jesus, ele é subversivo porque ele não remenda as coisas. Ele não remenda a velha vida, ele rompe com ela. E ele cria uma nova vida inteiramente transformada. É sobre isso que Marcos 2, do 13 ao 22, fala para a gente. Nos fala sobre o choque da graça, nos fala sobre a ruptura com o velho e a chegada do novo. Vamos olhar para esse texto, para a gente ver essas verdades aparecendo para a gente? Logo no começo desses versículos, no versículo 13, o evangelista para a gente, ao contar para nós a história de Jesus chamando alguns discípulos, ele apresenta para nós a história de um novo chamado. Um chamado de um homem chamado Levi. E logo nesses versículos, do 13 ao 17, existe uma verdade importante para nós. Uma verdade que é a seguinte: o evangelho subverte a lógica da exclusão. E ele escancara a porta para aqueles que são rejeitados. Eu vou repetir isso para você. O evangelho subverte a lógica da exclusão, daqueles que estão acostumados a excluir e daqueles que estão acostumados a serem excluídos. E ele escancara para nós a porta para aqueles que são rejeitados. O nome disso, em resumo, é graça subversiva. É uma graça que reverte os valores, que muda a forma como a gente enxerga aqueles que são rejeitados. E nesses versículos iniciais, existem dois grupos que são rejeitados. O primeiro deles está logo no início do versículo. Vamos olhar aqui, versículo de número 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Nos domingos passados, o pastor Rafael falou para vocês que Jesus estava na beira do mar da Galileia, que não era um mar, mas era uma grande lagoa, mas tinha esse nome, o Mar da Galileia, e lá ele se encontra com Simão e André, chama Pedro e André para andar com eles, depois chama Tiago e João, chama esses pescadores, e ele continua nessa região de Cafarnaum, operando e trabalhando. E é isso que o texto está dizendo para a gente. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, e quando ele sai para a beira-mar, uma grande multidão continua seguindo ele. E vai se aproximando dele, e ele começou a ensiná-los, a pregar, discipulado. Começou a ensinar esses homens. E passando por ali, nesse caminho até beira-mar, ele enxerga um homem que era excluído. Segundo Marcos e Lucas, eles dão a esse homem o nome de Levi. Ele é filho de Alfeu. Ele estava sentado numa coleteria. O que significa isso? Esse homem era um publicano, um cobrador de impostos.
Esse homem, você conhece ele. O nome dele, nome que pode ser chamado é Mateus, o discípulo que Jesus chamou. Se você vai até o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, você vai ver que Mateus dá a ele esse nome. Ele não se chama de Levi, ele se chama de Mateus. Então, de quem nós estamos falando aqui? Do discípulo Mateus que Jesus chamou, o cobrador de impostos. E quando Jesus olha para esse Mateus, cobrador de impostos, Jesus olha para esse publicano trabalhando lá no seu serviço, na coletoria, e ele diz assim: deixa o que você está fazendo, e a partir de agora você vai me seguir, siga-me. E olha que interessante, Levi levantou-se e o seguiu. Jefferson, mas por que esse homem era um excluído? Mateus ou Levi, ele era um rejeitado institucional, um rejeitado pelo seu próprio povo, um rejeitado pela sua própria nação. Jesus chama alguém que era odiado tanto por judeus quanto por religiosos. E por quê? Porque um publicano era alguém que servia ao Império Romano. Então ele era um judeu de sangue, de nacionalidade, mas que decidiu servir ao Império Romano para cobrar em nome de Roma impostos do povo que estava sendo subjugado, o povo judeu. Então, embora ele fosse judeu, ele decidiu servir ao opressor, Roma, cobrando impostos do povo. Imagina você como o povo olhava para aqueles homens, chamados publicanos. Eles o odiavam. Eles chamavam os publicanos de traidores. A história mostra para a gente que se um homem fosse casado e ele decidisse se tornar publicano, a sua mulher tinha o direito de se divorciar dele e voltar para sua família. E ela não seria julgada por isso, porque ele era um traidor, ele era alguém que estava explorando o povo. Muitos publicanos, eles não só cobravam os impostos que Roma impunha, como eles também elevavam a carga de cobrança e eles exploravam o povo mais do que deveria ser explorado, do que era explorado. Então eles se enriqueciam à custa do povo que era o seu sangue, que era a sua nação. Portanto, publicanos eram exploradores do próprio povo. E por isso eles eram odiados. Ele era um rejeitado por conta da sua posição. Mateus era rejeitado porque decidiu servir ao Império Romano. Então o que é surpreendente aqui? É surpreendente que Jesus, logo antes, chama 4 homens, judeus comuns, pescadores, homens que estavam na luta do dia a dia, lutando com as suas guerras, inclusive contra o julgamento de Roma, a opressão de Roma. Mas agora, Jesus anda mais um pouco e ele decide chamar alguém fora do padrão para andar com ele. Não é de acordo com os padrões daqueles 4 homens. É alguém totalmente diferente. E isso foi surpreendente para todo mundo que estava seguindo Jesus. Isso foi surpreendente para aqueles 4 homens que eram pescadores. Aliás, não foi só surpreendente, foi ofensivo. Para os discípulos primeiros, Jesus estava não só chamando um traidor do seu povo, Jesus estava chamando alguém que com certeza explorou aqueles 4 homens. Porque aquela coletoria ficava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma rota que ligava a África e a Europa. Então, aqueles peixes que eram pescados, eles serviam para essa rota, para servir a África e a Europa. Ou seja, tudo aquilo que era pescado era taxado, era cobrado. Aqueles 4 homens, com certeza, foram oprimidos por Mateus, por Levi. Então, quando eles ouvem Jesus chamar o publicano Mateus de Cafarnaum para segui-lo, com certeza aquilo mexeu com seus afetos. Tem alguma coisa aqui. Mas Jesus está mostrando para nós uma coisa.
quando ele chama Mateus, ele está nos mostrando que a graça não escolhe pessoas baseada no seu valor moral, na moralidade das pessoas, mas ele escolhe as pessoas baseado em arrependimento e resposta ao chamado. Quando você vê Jesus olhando para Mateus, ele não está olhando para a sua história, para os seus antecedentes, para aquilo que ele fez na sua vida, para as decisões que ele tomou, erradas ou não. Jesus não está olhando para o seu passado, para como o povo olha para ele, não. Ele olha para esse homem e ele chama esse homem, independentemente de quem ele era, para segui-lo. E a resposta de Levi para esse chamado é levantar-se e segui-lo. E Levi levantou-se e o seguiu. Sabe o que significa isso em outras palavras? Arrependimento e resposta ao chamado. Isso aconteceu comigo e com você também quando Jesus nos chamou. Ele não olhou para nós, para o nosso currículo limpinho, sem antecedentes criminais, para a nossa vida higiênica, não, como nós somos bons, como a gente ajuda o pobre, como a gente cuida bem das coisas, não, como a gente moralmente é adequado, é um bom candidato a andar com Jesus, um bom candidato ao cristianismo, não. A verdade sobre nós é que nós, quando comemos do fruto, também fomos e se colocamos numa posição de rejeitados. Mas quando Jesus olha para nós, ele não está interessado na nossa história, com o que fizemos, como somos. Ele está interessado em nos chamar para viver uma nova vida com ele, uma nova realidade. E foi isso que ele fez comigo e com você. Ele nos chamou, apesar de quem éramos. E nós atendemos o chamado, levantamos e o seguimos. Glória a Deus por isso. E havia um outro grupo de pessoas rejeitadas, aqueles rejeitados morais. Olha o versículo de número 15. Durante uma refeição, então Mateus ou Levi se levanta, segue Jesus, um sinônimo de arrependimento e atenção ao chamado, e ele agora dá um banquete na sua casa. E esse banquete que ele dá é para Jesus e todos aqueles que estavam andando com ele. Só que no meio desse monte de pessoas, tem aqueles que eram denominados pecadores. Dá uma olhadinha no versículo de número 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Agora, olha que interessante. Quem é que está chamando esses homens de pecadores? Olha o versículo de número 16. Quando os mestres da lei, os escribas, aqueles que eram responsáveis por dar atenção a cada vírgula da lei, quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, aquilo mexeu com os afetos deles. Então eles perguntaram para os discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ou seja, esses homens não estavam interessados naquilo que Jesus estava promovendo na vida de homens excluídos. Esses homens estavam indignados em o porquê Jesus estava sentado com eles comendo. Jesus se senta com aqueles, então, que a religião farisaica já havia descartado como indignos. Porque esses fariseus viviam uma religião do apartheid espiritual. Eles se achavam melhores do que os outros, muito bons, e a partir disso qualquer outro não servia. Era um pecador. Eles se consideravam mais justos, eles se consideravam melhores, e todos os demais eram pecadores indignos do amor de Deus. Então Jesus, ao se sentar na mesa da comunhão com pecadores, ele está dizendo para nós
que Ele não escolhe pessoas baseadas nos nossos méritos, nos seus méritos. Mas o que o Evangelho, que é subversivo, revela para nós é que nos nossos erros e acertos nós podemos falhar, mas Ele nos chama para uma nova vida, para o segui-lo, para sentar à mesa da comunhão, independente de quem nós somos. Porque os nossos méritos não nos levam até Cristo, meus irmãos. Ao contrário, os nossos méritos, eles nos afastam da cruz, porque nós achamos que somos bons ou que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Mas aos pés da cruz, a verdade é que eu e você somos iguais. Todos nós somos pecadores, carecedores da graça de Jesus, para sermos salvos de quem somos. E então no versículo 17 ele vai mostrar isso. No versículo 17 ele vai inverter a lógica da salvação. Os fariseus diziam: olha, esses homens publicanos e pecadores não merecem, não são dignos de se sentar com esse mestre e ouvir os ensinamentos. Por que ele gasta tempo com essas pessoas? Jesus vai mostrar por que Ele gasta tempo comigo e com você, apesar de quem nós somos. No versículo 17 ele diz o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é subvertendo a lógica e dizendo: a salvação não é para os bons. A salvação não é para a sua classe religiosa que acredita que é boa demais e que todos os outros são indignos. Não. A salvação é para os quebrados. Esses quebrados, publicanos e pecadores, que quando eu chamo ele pelo nome dele, quando eles me veem, eles me seguem e sentam à mesa da comunhão comigo, são aqueles que, apesar de quem são, eles sabem que precisam de mim para salvá-los da realidade que eles estão vivendo. A salvação não é para os bons, mas é para aqueles que estão doentes. E aqui o que Jesus está fazendo não é sendo conivente com o pecado, nem dos publicanos e nem desses ditos pecadores. Ao contrário, a metáfora que Jesus usa aqui é a metáfora do médico. E se você já foi a um médico, e com certeza você já foi em alguma consulta, você sabe que médico é aquele que, sem se contaminar com a doença, ele se aproxima dos seus pacientes, se achega perto deles com um único objetivo: descobrir qual é o mal que eles estão experimentando, qual é a dor que eles estão sentindo, para curá-los da sua doença. Jesus está fazendo isso comigo e com você. Apesar da nossa doença, apesar do pecado que nos estragou, que nos adoeceu, Jesus, por meio do seu evangelho, se aproximou de mim e de você, revelou quem nós somos, mostrou que nós somos indignos, não somos bons, e não importa o que eu e você faça, não importa o quanto a gente use álcool gel espiritual para limparmos as nossas mãos sujas do pecado, eu e você não somos bons. Apesar disso, a lógica subversiva do Evangelho, ela escancara a porta para homens e mulheres rejeitados como eu e você. E ele se aproxima de nós, não porque ele é conivente com os nossos erros, mas porque ele quer nos curar de quem nós somos. Ele quer nos ajudar a mudar essa realidade caída e enfrentarmos, à luz dos méritos de Cristo, a vida que vivemos, para vivermos, ainda que dura, tomando a pílula vermelha, a realidade do Evangelho, vivendo uma nova vida.
Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus não apenas tolera os rejeitados, não, ele os chama pelo nome, ele senta com eles na mesa. É isso que ele faz comigo e com você. E ele faz isso com um único objetivo: transformá-los de quem eles são. Ele fez isso comigo, me chamou pelo meu nome, apesar de quem eu sou. Eu o segui, apesar dos meus erros insistentes. E ele me disse: há um lugar na mesa, apesar de quem você é. Ele fez isso com você. E ele fez isso porque quer nos transformar. O que escandaliza os fariseus não é ele comer, é o desejo de Jesus, é o seu amor leal em nos transformar em novas criaturas, à imagem de quem ele é. O evangelho de Jesus não pergunta para mim e para você: você merece estar aqui? Não, ele não faz esse tipo de pergunta. A religião faz. O evangelho pergunta para mim e para você. Ele diz para mim e para você: você sabe que você precisa de mim? Então siga-me e eu vou te dar um lugar à mesa da comunhão para transformar quem você é em uma nova criatura. Agora, há uma segunda verdade interessante para nós aqui nesse texto. Ela está a partir do versículo 18 até o 20. Nessa verdade, o evangelista mostra para nós, a partir dessa história, que o evangelho está subvertendo também. Mas agora ele subverte o moralismo da superfície para restaurar a alegria dos redimidos. É isso, eu vou repetir. O evangelho subverte o moralismo de superfície que essa religiosidade produz, e ele restaura em nós a alegria de viver uma vida redimida na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro ponto é a subversão da graça, a graça subversiva. E uma vez que a gente tem encontro com essa graça, apesar de quem somos, qual é o resultado disso, Jefferson? É uma alegria profunda no nosso coração. Olha só o que está escrito aqui no versículo de número 18. Os discípulos de João Batista, e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas então vieram a Jesus e lhe perguntaram. Veja, uma nova pergunta. Eles não estavam satisfeitos, eles estavam incomodados. Então, agora eles vão perguntar o quê? Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os discípulos que andam com você, os teus, não jejuam? E aqui, irmãos, a gente precisa entender por que os homens fariseus estão fazendo essa pergunta para Jesus. A lei de Deus, a Torá, ela sugeria somente um jejum para o povo de Deus. E esse único jejum que era sugerido, ele era durante o ano inteiro, ele acontecia no dia da expiação. Era um único jejum que a lei de Deus exigia, no dia da expiação. No entanto, os fariseus, com a sua religiosidade, eles criaram uma série de tipos de jejum. Havia jejum até que o sol se colocasse, quando o sol aparecia, jejum disso, jejum daquilo. E não havia nada de errado em se fazer jejum, não. Mas eles mesmo, inclusive os fariseus, jejuavam 2 vezes por semana. O problema estava na motivação do jejum desses homens. Por que de fato eles jejuavam? A maneira que os fariseus guardavam o jejum, a maneira que eles jejuavam, parecia um pouco sombria. A maneira como eles faziam isso era para que eles ficassem com uma face contrita, para que eles mostrassem para as pessoas que eles estavam jejuando, um semblante triste, apagado, para que todo mundo pensasse, visse que eles estavam jejuando. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, quando está ensinando sobre isso, ele fala: olha, não orem como os fariseus oram,
porque eles oram querendo se aparecer para as pessoas. Não jejuem como eles jejuam, porque o jejum deles é para se aparecer para as pessoas. Em outras palavras, esse jejum dos fariseus, que demonstrava no seu semblante, na sua face para as pessoas, ele mostrava uma única coisa: eles queriam ser vistos, eles queriam ser notados pelas pessoas. Não porque eles tinham fome de Deus, mas porque eles tinham o apetite de aprovação dos homens. Eles queriam ser aprovados pelas pessoas. Quando eu era mais novo, eu até falei isso para os irmãos no culto da manhã, eu me lembro que alguns irmãos, às vezes, a gente estava na igreja ou frequentando a casa, vinham tomar café de manhã, assim, frequentar a casa, e quando um ou outro irmão estava jejuando, a gente perguntava: irmão, vamos tomar um café? Quer um café? Ele ficava todo constrangido, né? Não, eu faço assim, parecia que era um segredo até: hoje eu não posso, estou em jejum. Não podia nem falar, porque acreditava que se falasse quebrava o jejum, né? Eram uns absurdos que a gente conviveu, né, na nossa ignorância religiosa. E aí não podia falar: eu estou no propósito, eu estou no propósito, eu não posso, né? Era uma religiosidade não com fome de Deus, mas com a aprovação dos homens. É a religião da performance, é a religião do esforço, pouco relacional com Deus, sem nenhuma intimidade com Deus de fato. A fome desses homens era por si própria, era vanglória, era soberba, era tapinhas nas costas. E eu e você somos assim, em tudo aquilo que a gente faz. Às vezes a gente nem jejua, nem sabe que existe essa disciplina espiritual. Mas em outras coisas, a gente faz questão de mostrar para as pessoas o como a gente é crente, como a gente é, olha, servo de Deus. Só que na verdade, a nossa servidão para essas coisas não tem nada a ver com o compromisso com a missão de Deus. A gente não faz porque tem fome pelo reino de Deus, não é pelo rei e pelo reino. A gente faz porque quer que as pessoas nos vejam. A gente quer aplausos, a gente quer confete. É por isso que a gente faz. É esse grupo de pessoas que está questionando Jesus aqui. Por que os seus discípulos não estão jejuando? Por que os de João jejuam? Por que os dos fariseus jejuam? Vocês também deveriam jejuar. Então Jesus vai subverter essa lógica da religião da performance, da religião do esforço, mas da pouca intimidade. E ele traz para essa lógica uma nova estação, um tempo de festa. Um tempo de festa. E ele vai fazer isso mostrando para esses homens uma ideia, uma metáfora sobre o casamento. Olha o que está escrito no versículo de número 19. Ele diz assim: Jesus responde a esses homens. E quando ele responde, ele diz o seguinte: como podem os convidados do noivo, ou seja, noivo, casamento, uma festa, ok? Como podem os convidados desse noivo jejuar enquanto eles estão com ele? Enquanto eles estão numa festa com esse noivo, uma festa de casamento. Não é possível, eles não podem enquanto eles estiverem com esse noivo. O que Jesus está dizendo aqui, Jefferson, qual é essa metáfora da festa, do casamento, do noivo? O que Jesus está querendo dizer para responder essa pergunta? É muito simples. O argumento de Jesus para esses homens é: o jejum que vocês faziam, essa fome por uma fome que era para perdão de pecados, ela acabou. Esse jejum que vocês faziam, acreditando que isso aproximaria vocês de Deus. E não é que Jesus está sendo contra o jejum. Ele está subvertendo a forma da motivação como esses homens entendiam o jejum. Esse jejum acabou. E por que acabou? Porque o noivo chegou. O noivo está aqui. Jesus está falando a respeito de si mesmo. Ele não diz apenas então para esses homens: vocês estão jejuando errado,
porque o noivo chegou. Não, ele diz, vocês estão jejuando no dia errado, porque agora não é mais dia de jejum, porque o noivo chegou, eu estou aqui. E a presença de Jesus, ela inaugura na nossa vida uma festa, uma celebração, uma nova vida. E isso é razão para nós festejarmos. Não de semblantes caídos, não de autopunição, não de uma religião do esforço, do mérito, para alcançarmos a Deus. Ele, apesar de nós, veio até nós. O noivo chegou e ele está aqui. A presença de Cristo, ela muda o clima da relação com Ele. Nós não precisamos agora de esforço para se achegar até esse Deus. Esse Deus, Ele decidiu voluntariamente vir até nós, apesar de quem nós somos. Ele está aqui, o noivo chegou. Então essa tristeza ritual, que é a tristeza da performance, ela deve acabar. Você deve esquecer de uma vez por todas que se aproximar de Jesus depende dos seus méritos. Não, aquilo que nós fazemos não é para alcançarmos o favor de Deus. O favor de Deus nos alcançou, apesar de quem nós somos. E aquilo que fazemos é em resposta ao amor leal desse Deus. É em resposta ao que Ele fez por nós. É relação de alegria, de festa e de celebração. O Evangelho, meu irmão, é subversivo porque ele não se acomoda a essa lógica do moralismo superficial, da religião da aparência, da religião do esforço, da religião do mérito, que acredita que depende de você. Não. Esse evangelho da aparência piedosa, mas pouco íntima com Deus, não tem mais espaço a partir da boa notícia do evangelho de Jesus Cristo. O falso moralismo finge arrependimento, mas esconde orgulho. O evangelho de Jesus revela o pecado, mas perdoa com a graça. Há lugar na mesa da comunhão para publicanos e pecadores. Há lugar para mim e para você. E Ele convida a gente para desfrutar dessa festa com Ele também. Agora, o que é maravilhoso é que no versículo de número 20, Ele vai dizer para a gente, mas tem uma conjunção adversativa muito importante aqui para nós. Virão dias quando o noivo lhe será tirado. E o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está querendo dizer que vai chegar o dia em que ele vai morrer. Ele está anunciando a sua morte. Haverá um dia em que o noivo lhe será tirado. E nesse tempo, então, vocês jejuarão. Uai, o que Jesus está dizendo? Agora mesmo ele falou que não precisava mais daquele tipo de jejum. Agora ele fala que haverá um tempo de jejum. Sabe o que ele está falando? Que esse tempo, ele será marcado não por um jejum de méritos, de aparência, de um moralismo superficial, mas esse jejum será marcado pela saudade de quem ama o seu Senhor. Ele não estará mais aqui. Chegará o dia então que ele dará a sua vida num madeiro e ele será assunto aos céus. E nesse dia a fome de vocês não será mais pelo fruto da árvore, que faz com que vocês corram todos os dias para buscar esse fruto, se distanciando da relação com Deus. Não, a fome de vocês será outra. Será de saudade por Deus,
será de saudade pela eternidade. E o coração de vocês gritará: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim como a corça tem sede por águas, eu tenho sede de ti, Senhor. A nossa fome não será mais pelas coisas criadas dessa vida, que nós insistimos em comê-las e bebê-las para matar a nossa fome. A nossa fome será a fome de Deus, da presença dEle, transformadora nas nossas vidas, mudando quem somos, mudando a nossa realidade, nos ajudando a ser bons maridos, bons pais, boas esposas, bons cidadãos da sociedade, para que o mundo veja, apesar de nós, Cristo morto e ressuscitado nas nossas vidas. Essa é a fome que nós teremos. Esse será o jejum que faremos, de fome e sede de Deus. Agora, por fim, existe um terceiro e último recado de subversão do Evangelho para nós. Nós falamos sobre uma graça subversiva que escancara a porta para pecadores imerecidos que reconhecem quem são e seguem esse médico que pode curar. Nós falamos sobre uma alegria ao se encontrar com esse Deus. E percebemos que não depende dos nossos esforços e dos nossos méritos. E essa religião da aparência, nós devemos abandoná-la, porque ele veio, o noivo chegou. Agora então, Marcos vai, a partir desse relato, nos contar sobre um evangelho que subverte a fé morta. Um evangelho que subverte a fé morta e inaugura uma nova vida cristã. O nome disso, em resumo, é vida subversiva. Isso está nos versículos 21 e 22. Ele vai usar duas novas metáforas para explicar isso. A primeira metáfora é sobre o remendo novo e a roupa velha. E a segunda metáfora é sobre o vinho novo e os odres velhos. Vamos olhar para cada uma delas e a gente vai entender. No versículo 21 ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo, ele vai forçar a roupa, tornando pior o rasgo. Deixa eu explicar para você o que Jesus está querendo dizer com isso. A roupa, naquela época, muito diferente de hoje, era um bem muito precioso. Ele passava de geração para geração. Não era um produto fácil de adquirir. Você clicava na Shopee, lá da Judéia da época. Não tinha. Podia ter falado isso de manhã também, né? Não tinha o app da Shopee, da Judéia da época, não tinha essas coisas lá. Não dava para comprar roupa, fazer roupa com tanta facilidade, não. Então, as roupas eram passadas de geração. Então, aquela roupa, às vezes, ficava muito batida mesmo. Às vezes, com rasgos, elas precisavam ser costuradas, remendadas, para que elas continuassem servindo. Não era um produto fácil. Então, Jesus está pegando uma realidade típica do seu tempo, que as pessoas conhecem muito bem, e ele diz assim: olha, não é possível você usar um tecido novo para remendar uma roupa que já é velha. E por que ele está dizendo isso? Se você, as costureiras que estão aqui, colocar uma roupa, um tecido novo, para remendar uma roupa velha, quando você for lavar, o tecido novo vai encolher. Quando lava, a roupa encolhe, dá uma encolhidinha. E esse tecido novo na roupa velha, quando encolher, vai forçar aquele remendo. E aquele buraco que você queria tampar, ele vai ficar pior, porque vai estourar mais, vai ficar pior essa situação. Então, o resumo é: você não pode usar um remendo novo em uma roupa velha. Jesus está querendo dizer o que com isso, Jefferson? Jesus está falando para esses homens que a boa notícia do Evangelho não é um upgrade religioso. Jesus não é para você um upgrade espiritual. E o que significa isso?
O evangelho não pode ser enxertado, essa boa notícia nova não pode ser enxertada num coração velho. Não pode acontecer remendo novo em uma vida velha. O evangelho, desestrutura completamente a lógica de melhoria pessoal. A gente tem a ideia, por causa do evangelicalismo ruim brasileiro que a gente tem, que ser cristão é ser melhor do que a gente era. Então a gente vem para a igreja para tentar melhorar um pouquinho quem a gente era. A gente vai ser um melhor pai do que a gente era, um melhor marido do que a gente era, uma melhor esposa, um melhor patrão. A gente vai tratar um pouco melhor as pessoas que a gente tratava no trânsito. Não! Isso não é verdade. O evangelho não é um selo de autenticidade. O cristianismo não é um selo que diz assim, eu estou aqui com um selinho que me diz que eu estou melhorando, tenho paciência. Não. O evangelho, a vida cristã, não é um verniz, que por fora a gente está bonito, mas por dentro a gente pode continuar sendo a mesma coisa. O evangelho é a boa notícia que nos anuncia uma nova vida. Uma vida nova, algo radicalmente novo. O que o evangelho propõe não é melhoria, o que o evangelho propõe é uma nova vida. É uma mudança transformadora de quem você era para agora, a partir dessa realidade, quem você será na pessoa de Jesus Cristo. E isso não significa que você deixará de ser um pecador. Isso não significa que você não errará, e às vezes os mesmos erros que você cometia. Mas agora, você tem consciência disso. E na consciência disso, você entende que não depende mais de você. E você tem consciência que não é sobre melhorar, é sobre querer ser, nos méritos de Cristo, uma nova criatura para a glória dele. Não dá para se conformar em continuar sendo o mesmo, tratando a esposa do mesmo jeito, falando com os filhos do mesmo jeito, tratando as pessoas do mesmo jeito no trânsito. Não! E aí quando você percebe, puxa, essa semana tem ceia, eu tenho que, essa semana eu vou ter que controlar, porque... Não! O evangelho não é uma boa notícia de melhoria. O evangelho é a boa notícia transformadora para uma nova vida na pessoa de Jesus Cristo. É decidir romper com aquilo que era velho e viver agora uma nova história com Cristo Jesus. É isso que o evangelho nos chama. Ele não é um aditivo espiritual, ele é o início de uma nova existência. Hoje, o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura na pessoa de Jesus. Portanto, meu irmão, não dá para fazer remendo. Tem uma outra coisa que o evangelicalismo brasileiro fala, e talvez isso vai para a internet, você vai se ofender comigo, mas tudo bem, meu compromisso é com a palavra de Deus. A gente tem o costume de dizer, não, o importante é estar na igreja, deixa ele aqui, é melhor do que estar no mundo. Não é verdade. Não é verdade. Desculpa se isso te confronta, se isso te decepciona, se isso te até ofende. Mas não, o melhor não é estar aqui dentro de uma vida morna ou mais ou menos sem compromisso com o reino e com o evangelho do que estar lá fora. Pelo menos ele está aqui. Não! A palavra de Deus nos diz que nós devemos viver uma vida de sim, sim ou não, não. Ou nós estamos com Cristo, ou nós não estamos com Cristo Jesus. Não dá para ser mediano. Quando o Senhor Jesus escreve para a igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, ele pede para João escrever a igreja, ele diz que tem uma igreja que ele tem vontade de vomitá-la, porque ela é morna, porque o seu serviço é morno, porque o seu cristianismo, ele é mediano, é medíocre. Então o Senhor diz que ela me causa enjoo.
Essa realidade que o evangelicalismo brasileiro criou, de acreditar que a gente pode ser crente meia boca e continuar vivendo da mesma forma, não se ajusta à realidade do evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho nos chama e nos diz, não dá para colocar remendo novo em roupa velha. Ou você muda e se transforma em uma nova criatura, ou então você ainda não entendeu o que é o cristianismo, você ainda não entendeu o que é o evangelho de Jesus, e você precisa se converter dos seus pecados, se arrepender deles, seguir a Cristo, porque há um lugar na mesa da comunhão para você. Não é o velho você com uma Bíblia na mão, é o novo você com Cristo Jesus caminhando com você. Mas tem uma segunda metáfora. A segunda metáfora diz assim para a gente: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto novo, quanto a vasilha se estragarão. O que ele está querendo dizer, Jefferson? Deixa eu te explicar. Naquela época não existia garrafas para engarrafar vinho, como a gente está acostumado. Aqui os irmãos que gostam de vinho. Não existia esse produto. O que existia eram vasilhas de couro, odres que chamavam de couro, que eram costurados para eles acomodarem a bebida. Tanto a água como o vinho, eles eram acomodados nesses recipientes de couro costurados. Só que o couro, com o passar do tempo, ele ia ficando desgastado, rígido, duro, ressecado. Então ele não suportava o vinho novo. E por quê? Porque vinho novo, ele ainda estava num processo de fermentação. Ele ainda estava num processo de ebulição, de fermentação, e isso exigiria desse recipiente uma certa elasticidade para suportar a pressão da fermentação do vinho novo. E quando acontecesse essa fermentação num odre velho, ele não iria suportar, porque ele não tem mais elasticidade, ele está rígido, ele está seco. Então ele estouraria, e por isso que Jesus diz, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão, perderá os dois. Odres velhos não são adequados para o vinho novo ainda fermentando. O evangelho é novo em essência e natureza, meu irmão. A boa notícia de Jesus é essa novidade em fermentação transformadora na nossa vida, que todos os dias está fermentando dentro desses odres, e estão transformando, exigindo de nós, procurando elasticidade, para que a gente tenha mais espaço, para que o evangelho continue mudando quem nós somos. Mas não dá para colocar vinho novo em odres velhos. O evangelho, ele tem uma potência que rompe tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é rígido, tudo aquilo que é limitado. E viver um cristianismo de acordo com padrões antigos não conseguirá conter a vitalidade do reino na nossa vida. Não haverá transformação real. É por isso que a gente encontra por aí crente desanimado com a fé, crente que saiu da igreja, crente que está desapontado com a fé, os desigrejados. É claro que existem situações reais de desânimo, e situações reais e razões reais de desapontamento com igrejas, mas o fundamento da nossa fé não é institucional. O nosso fundamento não são as circunstâncias da vida, não importam essas coisas. O nosso fundamento é Cristo, Jesus o nosso Senhor. É por isso que nada nessa vida pode abalar a nossa fé, nada que passarmos, por mais tristes que ficamos, sem dúvida alguma ficaremos, vai mudar a nossa relação com o nosso Senhor, porque nós não temos odres velhos, nós somos odres novos.
que agora estão sendo transformados pela fermentação do Evangelho. Vida cristã não é viver com novos discursos em velhos padrões. Não. É uma nova vida, com novos ritmos, com novos valores, com um novo centro, Jesus Cristo. É tomar a pílula vermelha e descobrir que existe uma nova realidade, difícil, dura, porque ser cristão não é fácil. Mas sim, o cristianismo requer novos métodos, novas estruturas, uma nova vida em Cristo. Então, olha o final do versículo. Ele nos chama a uma rendição completa. No final do versículo ele diz, olha, se por um lado então não se pode pôr vinho novo em vasilha velha, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vinho novo em vasilha de couro nova. O que Jesus está dizendo é um chamado à rendição completa, total, integral, inteira. A fé verdadeira não é seletiva. Ela não se entrega apenas em áreas convenientes da vida. Jesus aqui sim, aqui não. Nessa área você pode mexer. Essa área aqui, deixa eu pensar mais um pouquinho. Não. A fé verdadeira não é seletiva. Nós não temos o direito de escolher as áreas nas quais nós submeteremos ao Senhor e quais nós não submeteremos ao senhorio de Cristo. As boas novas do Evangelho nos convidam a uma rendição completa, a uma nova vida integral. A vida cristã é integração total sob o senhorio de Cristo. Mente, corpo, tempo, dinheiro, sonhos, desejos, sexualidade, tudo. Uma nova vida a partir do Evangelho e pelas lentes do Evangelho, apesar de quem somos. E por quê? Porque se põe vinho novo em vasilhas novas, em novas criaturas. Meu irmão, ele não nos chama para nos contentarmos com uma religiosidade remendada. Ele não nos chama para continuarmos sendo odres velhos. O cristianismo não é um selo de que você é um cristão e que então está tudo certo, não. Ele nos chama para um evangelho subversivo, que quebra as nossas expectativas religiosas, corrói as nossas pretensões humanas, mas redefine completamente o que é uma vida com Deus. Como é que eu consigo isso, Jefferson? Jesus é o verdadeiro subversivo por excelência. Ele é. E não no sentido de uma rebeldia vazia, subversidade a partir desses valores vazios que a sociedade nos diz. De romper, não. Mas porque ele é a novidade de vida para nós. Ele é a esperança para homens caídos sem esperança. Ele é o vinho novo. Ele é o noivo que chegou para que eu e você possamos celebrar uma festa com ele. Ele subverteu a lógica da exclusão quando eu e você estávamos excluídos e ele escancarou a porta para nós rejeitados. E ele fez isso se fazendo rejeitado na cruz, para que nós fôssemos aceitos na mesa da comunhão com Deus. Ele subverteu o moralismo superficial, o cristianismo, a religiosidade da aparência pela alegria da comunhão, porque ele foi abandonado na cruz, para que eu e você nunca mais estivéssemos sozinhos, mas a partir dos seus méritos, fôssemos aceitos na família de Deus. Ele é o noivo aguardado pela igreja, sua noiva. Ele subverteu a fé morta numa nova vida. Ele não veio remendar o que era velho. Ele veio dar a você uma vida nova. E ele fez isso na cruz por você.
O Evangelho é o vinho novo, meu irmão. Agora, a pergunta que fica para mim e para você é se eu e você estamos dispostos a ser odres novos para vivermos uma nova vida com Cristo. Se você está disposto, eu quero te convidar a orar essa noite. E a oração que eu quero convidar você a orar, ela é muito simples. Senhor, eu sou um pecador. Obrigado por ter escancarado a porta da graça para mim. Me ajuda a não viver uma vida cristã de aparência, mas a partir daquilo que o Senhor fez por mim, viver uma nova vida integral em todas as áreas para a glória do seu nome. Obrigado, Jesus. Nós te entregamos nossa vida. Pecadores que somos, rejeitados, desde o dia em que tivemos fome do fruto da árvore, nossa vida tem sido de exclusão. Nós estamos longe de ti, Senhor, porque escolhemos viver nossas vontades. Tem misericórdia de nós. E dia a dia, nós continuamos fazendo a mesma escolha. A gente acredita que viver vindo à igreja, carregando uma Bíblia, é suficiente para ter um relacionamento contigo. Mas não é o suficiente. O Evangelho é a boa notícia que não pode remendar corações velhos. O Evangelho é a boa notícia que não se encaixa em padrões antigos. O Evangelho é a boa notícia que subverte os nossos valores e nos faz enxergar a realidade a partir de outras lentes. Por isso, Ele nos convida a uma rendição completa, integral, para vivermos uma novidade de vida em todas as áreas. Faz isso hoje, Deus, comigo e com meus irmãos. Visita as áreas da sua vida que talvez eles ainda não conseguiram submeter ao Senhor. E quando isso acontecer, faz-te Senhor da vida deles, Senhor. Muda, transforma, que eles produzam frutos para a glória do teu nome. E que a fome deles, então, seja de ti, aguardando o dia do teu retorno glorioso nas nuvens dos céus. É assim que oramos, gratos em teu nome. Amém.